Então, a gente vai começar com o DDL, onde nós aprenderemos a criar tabela, destruir, é o drop, largar fora, né? Jogar fora, é o drop table, sempre referenciando tabela. Create table, drop table, alter table. Então, DDL está pensando nos esquemas, né? Pensando nas tabelas. E DML, a gente vai ver as consultas, os selects, né? Os famosos selects que dão nome ao SQL, né? Insert, delete, update, mas sempre pensando nas tuplas e não mais nas tabelas, beleza? Então, nosso primeiro comando, create table. Antes do create table, eu queria falar de um anterior ainda, o create database, né? Porque a gente vai criar uma tabela, a tabela tem que pertencer a um banco de dados, né? Esse aqui é a tela, deixa eu só dar, vale a pena dar um zoom ou não? Deixa eu ver. Ixi, aqui ficou bagunçado. Assim fica melhor, né? Pronto. O create, o bom do SQL é que tem esse ambiente gráfico também, que é o Workbench, MySQL Workbench, que ele permite até, de certa forma, a gente criar de forma gráfica o banco de dados, exportar para backup, importar os backups. Mas a gente hoje vai lidar de forma textual, né? Mas o curso não dá muita ênfase a DDL. É só hoje mesmo que a gente vai ver. Depois, se precisar alterar esquema e etc., a gente já faz no modo gráfico. O que é a tendência? Né? O nosso foco mesmo é DML. Porque isso daí, por mais que os frameworks ajudem bastante, automatizem parte do DML, como a inserção, as consultas básicas, alterações de dados e etc., mas a consulta hard-coded mesmo, aquela consulta raiz, não tem como automatizar. Porque ela exige muito raciocínio e exige, né, uma certa habilidade lógica. Né? Então, é bom porque, de certa forma, garante nossa empregabilidade. Né? Mas uma das, digamos assim, tarefas mais valorizadas no mercado de DBA, né? Database Administration, é consulta em banco de dados. Mas a automação, ela ajuda, porque faz com que a gente foque naquilo que é desafiante. Então, vamos lá. Aqui nós temos nossos bancos de dados, tem o banco de dados da locadora, nosso velho conhecido, né, das aulas de álgebra relacional. Então, nós iremos usar o mesmo banco de dados, está aqui nossas tabelas, né? Cliente, filme, idioma, local, possui áudio, não vocês lembram, né, da figurinha da locadora? Não vai ser, né, o foco de hoje, a não ser de algum exemplo ou outro que a gente possa matar a curiosidade de SQL. Né? Mas hoje a gente vai enfatizar mais o DDL. Então vamos lá. No lugar de criar graficamente, vamos criar o nosso banco de dados aqui. Então, create database. Vamos dar um nome para o banco de dados. Vamos chamar de aula DDL. Pronto. Em SQL, a gente delimita o fim do comando com um ponto e vírgula. Tá? Mas, em ferramentas como o Workbench, é opcional. Se a gente não colocar, ele coloca e executa para a gente. Né? Então, Create Database, Ctrl Enter, ou clicar no botão de executar, essa flecha aqui, esse raio. Ah, boa! Muito boa pergunta. MySQL, ele não é case sensitivo. Tá? Não só o MySQL, como o padrão SQL não é case sensitivo. Alguns SGBDs fogem um pouco a regra do padrão e adotam o case sensitivo, como é o caso do HSQLDB, que adota o case sensitivo para o nome de tabela, nome de atributo, mas não para as palavras reservadas do SQL. Aí ele é case insensitivo. Mas, por padrão, não é case sensitivo. Eu coloco em maiúscula, que é uma boa prática para destacar o comando. Né? Em uma ferramenta como essa, como o Workbench, você tem o destaque da própria cor, né? Já que ele colore. Mas se fosse para um editor de texto, então, nem todo editor de texto ele faz o syntax highlight, né? Aquele colorido. Né?
ou se for no próprio prompt de comando, né? Então, nesse caso, é por isso que eu não estou nem mostrando, né? A gente poderia executar no prompt de comando, mas o contraste, talvez na gravação e até na projeção. Na gravação acho que ficaria bom, mas na projeção acho que não ficaria, né? Mas é uma boa prática todas as palavras reservadas da linguagem a gente destacar, né? Então, create database, select from where, né? As palavras reservadas, como a gente vai ver, o group by, order by, e having, e as palavras reservadas de uma maneira geral, a gente pode colocar em maiúsculo para destacar, né? Então, nosso banco de dados vai ser aula DDL. Esse camel case eu uso mais por força do hábito de programação, mas a separação entre uma palavra e outra em banco de dados, por convenção, acaba se utilizando mais o underline, né? No lugar de o camel case, a letra maiúscula, para separar uma palavra da outra, né? Por exemplo, aula de banco de dados, aula de BD, pronto. Se fosse em uma linguagem de programação, a gente chamaria assim, aula de BD, né? Mas a notação mais usual em banco de dados seria aula underline de underline BD. Beleza? Vou deixar até assim. Pronto. Então vamos executar. Vamos ver se teve erro. Cadê o prompt? Está aqui. É isso aqui? Não. Não. Vou fechar esse negócio aqui. Deixa eu tirar esse zoom. Pronto, assim fica melhor. Pronto. Então, aqui não dá para ler na projeção, mas ele não deu erro, está verdinho aqui, né? Não deu erro de sintaxe. Então, beleza. Vamos para cá. Aí você diz, mas por que não apareceu na lista de banco de dados? Porque a gente não deu refresh ainda, né? Mas já criou um banco de dados. Vou dar um refresh aqui para mostrar os esquemas criados, já tem aula de BD lá. Note que o que está negrito em destaque é locadora, né? Por quê? Porque ele é o banco de dados que está em uso, que está selecionado. Como é que eu faço para selecionar? Na ferramenta eu posso dar 2 cliques em aula de BD, mas a aula aqui a gente vai tentar fazer tudo na linha de comando, né? Então a gente pode indicar o SGBD que eu quero utilizar o aula de BD. Use aula de BD. Aí ele vai ficar negrito. Pronto. Ficou negrito e já mostrou a sua estrutura, que ainda não tem nenhuma tabela, né? Não tem tabela criada ainda, mas nós já vamos criar. Então, nosso primeiro comando é o create table. Qual a sintaxe desse comando? O que é que a gente precisa fornecer para o esquema? Primeiro, o nome da tabela. Isso é obrigatório. E uma tabela, ela pode ter só o nome e mais nada? Não. Uma tabela tem que ter pelo menos um atributo. Né? Pelo menos um atributo. Então, vamos dar um nome para a nossa tabela. Deixa eu ver. Nome aluno. Pronto. Vamos criar uma tabela aluno. Então, abre parêntese. Fecha parênteses para não esquecer. Eu gosto sempre de fazer isso. Dá um tab para ficar bonitinho. Mas tudo isso aí é opcional. Eu poderia colocar numa linha só. O comando SQL. Tá? Mas eu gosto de colocar as indentações, que aí fica mais arrumado. Né? Então, tabela aluno. O que é que tem na tabela aluno? Vamos lá. Atributos. Matrícula, nome. Então, vamos lá. Matrícula. A matrícula vai ser de que tipo? Vamos chamar de inteiro ou string? É inteiro, né? Inteiro de quantos caracteres? Inteiro de 8. Pronto, 8 caracteres. Vírgula. Nome. O nome vai ser string, né? No MySQL, o equivalente a string, aí a gente precisa olhar o manual de cada SGBD. É o varchar, ele chama de varchar. No Oracle, ele chama de varchar 2.
Tem como comentar? Tem como comentar. O bloco de comentário é igual ao do Java. Agora, o comentário, uma linha só, que é menos menos. Né? Então, o nome vai ter 40 caracteres. Melhor, até 40. Tá? Essa palavra, esse valor que a gente coloca aqui é o limite máximo. Né? Em um varchar, normalmente, os SGBD suportam até 255 caracteres. Ah, e se eu quiser mais? Existem tipos apropriados para mais. Né? Tipo text, long text. Ah, mas eu quero mais, eu não quero só o long text, eu quero colocar 1 terabyte de... Aí, moço, aí você vai ter que usar artifícios. Né? Claro que existem tipos grandes, como tipo blob, long blob. Né? Então tem SGBD que permite você colocar um arquivo binário enorme, né, como conteúdo. Agora, isso aí vai prejudicar a consulta, isso vai ser levado em consideração na hora do processamento de consulta. Então, tem técnicas mais otimizadas que nós veremos. Tá? Mas a criatividade também é o limite. A gente poderia criar um long, mesmo que o SGBD não tivesse. Só é criar uma sequência de baixar, né? Uma sequência de string, cada pedaço com 255. Né? E aí, o quanto couber no disco. Tem uma tabela cada Exatamente. Coloca na tabela como um atributo multivalorado, na verdade não é multivalorado, são as partes do mesmo atributo, mas é a famosa gambiarra. Né? Nesse caso, não seria nem gambiarra. Se o SGBD não dá esse suporte, seria, aí sim, uma solução técnica alternativa. Né? Porque, de fato, não foi gambiarra, porque é só o contexto. Foi por uma limitação do sistema. Né? Então, beleza. Nome e matrícula. Vamos colocar um e-mail também? Porque por uma questão didática a gente precisa de mais alguma chave aí. Né? Eu quero mostrar a chave primária e a chave candidata. Então a gente precisa de um e-mail, vamos dizer que não pode repetir. Beleza? Pronto. E-mail vai ser baixar. Colocar 20. Sexo. Chá de 1 caractere. Né? Pronto. Aí eu digo, qual seria a chave primária? Matrícula. Mas nós vimos uma boa prática, não foi? Qual foi a boa prática? Toda tabela que a gente criar, vamos criar um ID. E esse ID não tem sentido semântico para o aluno. Não é uma informação, é um dado que não tem sentido necessariamente. Então vamos criar também o ID. Vai ser um inteiro de 10, que a gente vai ter muito aluno. Pronto. Aí existem outros recursos opcionais, outras formas de descrever a tabela de forma opcional. Tá? O obrigatório tem que ter um nome, pelo menos um atributo. Agora, do jeito que está aí, a tabela tem chave primária? Do jeito que está aí, não foi definida ainda. Aí pode, professor, você disse que não era para criar uma tabela sem chave primária, pode. Poder é uma coisa, dever é outra. Né? Poder pode, mas não é uma boa prática. Né? Tem que ter pelo menos uma chave primária. Como criar uma chave primária? Né? A chave primária, ou a descrição de um atributo ser chave primária, já faz parte, né, dessa grade opcional do Create Table, porém fortemente recomendado. Então tem duas maneiras de se criar uma chave primária. Uma, na própria linha de definição do atributo. Se a chave for um atributo apenas, eu posso, e aqui, usando minha terminologia, palavra reservada em maiúsculo, já coloquei maiúsculo. Então vamos lá. Primary key. Pronto. Estou dizendo que o ID vai ser chave primária. Beleza? Agora, note que essa terminologia só serve quando a chave primária é um único atributo. Se for chave composta, aí a gente já tem que partir para outra maneira de definir chave primária. A palavra aqui, ela só pode ser usada se antes dela tiver primary ou foreign. Né? Ela pode ser chave primária ou chave estrangeira. Né? Só.
Agora é a chave candidata. Não, a chave candidata não é candidate key, não. Né? A chave candidata a gente vai usar uma outra terminologia que é o unique. Né? E do mesmo jeito que a gente pode dizer que esse ID é chave primária, a gente pode dizer que o e-mail é uma chave candidata. Né? Então a gente coloca aqui como unique. Tá? Pronto, o e-mail já é chave candidata. Matrícula também. Opa, não posso esquecer da matrícula. Matrícula, chave candidata. Beleza? E o ID, chave primária. Aí tem como eu indicar, olha, o aluno precisa informar o nome. Não pode ter aluno sem nome. É obrigatório informar o nome. Né? Então, note que do jeito que está aqui, eu poderia ter, com exceção do ID, que é a chave primária, os outros podem ser nulos. Podem estar em branco. Tá? Agora, nome, eu quero nome, matrícula, e-mail, sexo, tudo. Tudo eu quero que seja obrigatório. Então, como é que eu indico isso? Que ela tem que fornecer os dados. Se não fornecer, o SGBD se recusa a inserir. Porque ele não viola a integridade. Né? Então, existe uma outra forma de definir aqui, uma outra propriedade, que é a propriedade de nulidade. Né? O valor pode ser nulo? Por padrão, sim. A não ser que eu indique que não pode ser nulo. O nome é not null. Ele não pode ser nulo. A chave primária já subentende, nem preciso. Mas se eu quiser, para ficar explícito, né? Mas nem precisaria. A ordem, por exemplo, A ordem não interfere. Né? Vamos fazer um antes e um depois aqui. Né? Para provar. Então, a matrícula é not null unique e o e-mail unique not null. Pronto. Agora, o ID, do jeito que está aí, eu vou precisar fornecer ele. Mas só que eu preciso fornecer o ID se ele não é uma informação, é um dado qualquer. Eu não posso pedir para ele gerar para mim, para eu ter menos trabalho, né? O auto. Olha, ele até já tem. Ah, mas minúsculo não, eu quero maiúsculo. Era melhor digitar mesmo. Exatamente. Cada SGBD implementa do seu jeito o controle desse autoincremento. Mas, por padrão, o que é que eles fazem? Todo SGBD guarda dados, metadados. E aí, para cada atributo autoincremente, ele tem um dado de qual foi o último valor guardado ali. Então, ele vai guardar sempre aquilo mais um, aquilo mais um. Percebe? Então, se você tinha 10 alunos cadastrados, apagou o número 3 e foi inserir um outro, vai inserir com ID 11. O 3 vai ficar vago. Ou então você informar o valor do ID. Porque o autoincrement, ele só é ativado como um valor default. Se você não informar valor de ID, aí ele autoincrementa. Mas se você informar, vale o valor que você informou. Então, o que a gente vai fazer, em termos de banco de dados, vamos aproveitar e criar aqui um modelo conceitual, mas vai ficar assim, ó, aluno, que a gente já está criando. A gente criou matrícula, que era a chave, mas aí a gente usou o ID, que é a boa prática. Nome, e-mail e sexo. Beleza. E aí, a gente colocou também que o aluno, vamos colocar que o aluno cursar disciplina. Vamos criar esse banco de dados hoje. Tá? A disciplina vai ter um código, que é a chave, vai ter um nome e uma carga horária. Beleza? E ao cursar, o aluno pode cursar em um semestre. E ao cursar nesse semestre, ele vai ter uma nota. Só a nota. Pronto.
E ele pode cursar a mesma disciplina em mais de um semestre. Semestre é chave fraca, né? Ou chave parcial. Então a gente vai fazer esse banco de dados para forçar que a gente tenha chave composta. Que aí sim a gente vai... Esse jeito de usar primary key não vai adiantar, né? Então essa tabela a gente pode criar assim, com o primary key direto no atributo ID. A do aluno e a da disciplina também, mas a do relacionamento não. A do relacionamento precisa ser chave composta. Então a gente vai usar de outra maneira. Mas vamos lá. Vamos executar. Pronto, executou. Pronto, 2 warnings. Está deprecated, o quê? O integer and will be, né? Essa mensagem deu renova para mim. Erro não, de aviso, né? Cadê? Ah, tá. Nas próximas versões, o integer vai ser removido. O tipo, então, provavelmente vai ter mudança de tipos em outras versões, nas próximas versões do MySQL. Já vou ficar antenado, vou dar uma lida no manual dessa versão para ver quais são as próximas versões. Provavelmente o int vai virar um int2 ou algum tipo otimizado. Aí, né? Toda mudança tem uma justificativa, eles sempre são bem didáticos nesse sentido, né? Mas já fica a dica aí, vamos olhar. É bom ver o warning. Ah, precisa não, porque funcionou, não, mas é bom ver, né? Funcionou, mas o warning é um aviso, né? Então é bom a gente ler. Então é sinal que o tipo int está com os dias contados. É mesmo, né? É bom ter cuidado. Pronto, então vamos lá. A gente acabou de criar aluno. Vamos dar um refresh, só para a gente ver a carinha dele e saber que a gente fica feliz que funcionou, né? O aluno está ali. A gente precisa criar esse banco de dados aqui. O banco de dados que reflita esse modelo conceitual. O aluno cursar disciplina. Qual a próxima tabela a gente cria? Cursar ou disciplina? Disciplina. Por quê? Porque eu não consigo. Porque o cursar, ele vai ter chave estrangeira para os dois. Eu não consigo criar o cursar antes de criar aluno e disciplina. Eu não consigo. Tá? Então, vamos criar disciplina. Por isso que eu gosto dessa ferramenta, o Workbench. Porque eu não preciso, ó, já está tudo aqui digitado, a gente só vai alterar agora. Né? Ganha tempo. Então, disciplina, minúsculo. Vai ter o ID, vai ter um código e vai ter o nome. Ah, tem carga horária também. Pronto. Pronto. Carga horária não é unique. Ó, o problema do Ctrl+C, Ctrl+V é esse. Beleza. Então, create table disciplina, vamos só revisar para ver se está certinho. O ID auto-increment, tá jóia. O código inteiro de 8 tá bom. Ele é not null unique, que é chave candidato, se tornou candidato, né, já que a gente criou o ID. O nome, obrigatório, e a carga horária é obrigatória. Beleza. Né? Então, disciplina. Disciplina criada. Vamos dar um refresh aqui para ter certeza que criou. Beleza. E o warning está lá embaixo. Né? O tipo inteiro já é. Melhor, ainda não, mas vai ser evoluído. Mas provavelmente vai continuar dando suporte aos tipos antigos, até porque os SGBDs, os bancos de dados que já estão criados, eles vão continuar existindo. Mas o warning vai estar lá chateando, né, para alertar que precisa migrar. Se migrar, vai ganhar alguma coisa. Né? Então vamos lá. A gente precisa criar qual tabela agora? Cursar. Deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai aproveitar quase nada. Até queria aproveitar alguma coisa, mas... cursar. Mas quem lembra qual a recomendação que a gente viu na aula para o banco ficar mais legível? Para ficar mais óbvio quem esse relacionamento liga?
Isso, a gente pode chamar essa tabela de aluno, cursar disciplina, ou aluno, disciplina, cursar. Né? Então, de alguma maneira, eu já sei, batendo o olho no nome da tabela, eu sei que ela é um relacionamento entre aluno e disciplina com a semântica de cursar. Tá? E se fosse um relacionamento ternário? Aluno, disciplina, sei lá, curso. Né? Cursar. Então, todas as entidades que participam é bom a gente representar no nome da tabela. Ah, mas vai ficar grande. Mas a questão não é ficar pequeno ou grande, é ficar legível. Né? É a gente conseguir facilmente entender o sentido. Agora, quais são os atributos dessa tabela? Semestre, muito bem. Semestre, vou chamar de varchar, né? Porque tem o ponto lá. 2022.1.2. Então, varchar. Poderia colocar maiúsculo, né? Já que eu estou com a palavra reservada. Já acabei violando a minha própria recomendação aqui. Mas deixa eu falar. Varchar. Vou colocar de 2004, 5, 6. Vou colocar 8 para garantir. Pronto. Semestre. Nota. A nota, a gente podia chamar de float, né? Olha só. O MySQL tem 3 tipos de float. Float, float 4, float 8. Provavelmente é precisão numérica das casas decimais. Então, o float normal já está de bom tamanho. Além de semestre e nota, vai ter as chaves estrangeiras dos outros caras, né? Então, vou chamar esse cara aqui de ID aluno. Detalhe, uma chave estrangeira tem que ter um tipo 100% compatível com a chave que ele aponta. O ID era qual tipo? O ID do aluno? Quem lembra? Inteiro de quantos caracteres? 8. Então tem que bater. 8 não era 10, né? Era 10. 8, então tem que ter pelo menos 10 caracteres. Oi? Se botasse, por exemplo, inteiro de quantos? Sei lá, de 11. Aí dá certo. Porque é maior. 10 cabe no 11. Agora, se for 9, aí na hora que você for tentar linkar, dizer, olha, esse cara é chave estrangeira daquele. Aí o MySQL vai dizer, moço, eu não tenho como garantir que essa chave estrangeira vai apontar para todo mundo de lá. Porque vai ter número que não cabe. Isso. Mas por precaução ele nem deixa. Aí ele já dá erro na criação. Então, o ID aluno está aqui. Opa, ID aluno é ficar. ID aluno é ficar. Para ficar mais explícito, né? A gente vai precisar indicar. A gente vai precisar indicar. ID aluno é ficar. ID disciplina é ficar. Também int 10. Pronto. Eu acho que não precisamos de mais atributos. Temos as duas chaves estrangeiras e os 2 atributos do relacionamento. Aí eu pergunto, atenção, quem é a chave primária desses caras, dessa tabela aqui? Semestre, porque é chave fraca, chave parcial, ID do aluno e ID disciplina é ficar. Né? Os 3 compostos, uma chave primária. Então, eu não posso colocar primary key, primary key, primary key. Eu preciso colocar aqui embaixo. Primary key. E entre parênteses, eu dizer a sequência de atributos que compõem minha chave primária. Tá? Então, eu preciso dizer pelo menos um atributo. Se eu colocasse assim, funcionaria? Funcionaria. Só que a chave primária seria semestre. É a outra maneira de criar a chave primária. Só que quando é composta, precisa ser por essa. Né? Então, vai ser semestre. Vai ser ID. Será que ele completa? Completa não, tem que digitar mesmo. ID aluno é ficar. ID disciplina é ficar. Tá? Então, nossa chave primária foi definida. E a chave estrangeira foi definida?
Não. O atributo foi criado, mas a gente não pediu para o MySQL considerar restrição de integridade, para dizer, olha, o valor que esse atributo vai ter é uma chave estrangeira. Em outras palavras, tem que ser um ID de um aluno que já está cadastrado. E esse outro atributo de disciplina tem que ser o ID de uma disciplina que já está cadastrada. Professor, por exemplo, lá no ID do aluno, já está descrevendo que ele é aluno. Já. Então, a gente vai precisar ele. Não. A gente só colocaria unique aqui se a gente quisesse que o aluno só aparecesse nesse relacionamento uma única vez. Entendeu? Mas aí, como a gente quer que seja muitos para muitos, faltou escrever isso aqui no quadro, né? Por isso que virou tabela, né? Então, como a gente quer que seja muitos para muitos, aí, na verdade, ele não pode ser unique, porque ele vai ser repetido com disciplinas diferentes ou em semestres diferentes a mesma disciplina, né? Então, a não ser que a gente quisesse dizer uma chave candidata composta, né? Eu posso também? Posso. No lugar de primary key, coloco unique e entre parênteses uma chave candidata composta. Dá para fazer isso com o notebook também? Colocar no e abrir. Não, não. Aí o not null é para cada atributo. Entendi. Ficaria deixando todas as restrições para o fim. Né? Não, pode não. Aí, nesse caso, a gente precisa indicar chave estrangeira. Então, como é que eu crio? Se primary key é chave primária, como é chave estrangeira? Foreign key. Muito bem. Foreign key, ou chave estrangeira, só que a foreign key não basta dizer o nome do atributo. Eu vou dizer, olha, o ID aluno é chave estrangeira. Mas tem que dizer de onde ele Mas ele é chave, exatamente, ele é chave estrangeira que aponta para quem? Percebe? Né? Então, o ID aluno FK, ele referencia o ID do aluno. Opa! Aluno ID, provavelmente é assim. Não, o ponto não. O ponto não. O ponto, ele pode ser utilizado em alguns SGBDs, que são, a gente chama de orientados a objetos ou objetos relacionais. Porque aí tem aquela mesma estrutura de uma linguagem orientada a objetos. Né? Opa, faltou outra foreign key. Oi? Igual do mesmo jeito que o primary key tem parêntese, o foreign key também tem. Pronto. Então, beleza. Vamos rodar? Vamos atualizar nossas tabelas. Agora nós temos aluno, disciplina e aluno, disciplina, cursar. Beleza? Pronto. Então, recapitulando aqui, o que foi que nós vimos do Create Table? O Create Table, nós vimos que ele precisa ter o nome da tabela e pelo menos um atributo. Tá? Atributo. Os atributos são definidos nome do atributo, tipo do atributo. Isso aí é obrigatório. E, opcionalmente, alguma descrição ou restrição de integridade adicional. Então, no nosso caso aqui, nós vimos como restrição de integridade opcional o unique e o primary key. Primary key indica o quê? Que o atributo é chave primária. Unique indica que o atributo é chave candidata. E qual a palavra reservada para indicar que é uma chave estrangeira? Chave estrangeira. Foreign key. Né? O foreign key. Lembrando que chave estrangeira, ela precisa referenciar alguém. Né? Então, se eu digo que o atributo é chave estrangeira, esse atributo é um atributo dessa tabela. Cuidado só para não confundir esse detalhe. ID, disciplina, FK, é um atributo da própria tabela que já foi criado. Tem que ser igualzinho. Tá?
Então, esse atributo da tabela, ele referencia a tabela disciplina, o atributo ID dessa disciplina. Tá? O ID aluno FK referencia na tabela aluno o atributo ID. Então, o ID do aluno e o ID aluno FK que está aqui tem que ter tipos compatíveis. Né? Lembrando, então a chave estrangeira pode ser até maior, mas jamais menor do que a chave primária que ela referencia. Beleza? Nós também vimos o not null. Para que serve mesmo essa restrição de integridade? É obrigado a fornecer algum dado para aquele atributo. Ele não pode ser desprezado, não pode ser deixado vazio, nulo. Né? E, além do not null e do unique, nós vimos também o auto-increment. Serve para quê? Se por acaso o valor não for fornecido, aí vale um valor default que é auto-incrementável. Né? Aquele atributo vai ser atribuído automaticamente, de forma auto-incrementável. Muito bem. Então vamos voltar para os slides. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então nós adiantamos algumas coisas no slide, tá? Que eu achei que era melhor a gente ver direto lá na ferramenta. Então, unique, not null. E aqui o exemplo de um create table. Nesse caso aqui, a tabela cliente. Tem algum atributo obrigatório aí que a pessoa tem que fornecer o dado de algum dele? O código do cliente, nesse caso. Né? Mesma coisa no caso do vendedor. Só exemplos, né? E a maneira de definir a chave primária, lembrando que essa daqui é uma maneira mais genérica, porque serve tanto quando a chave primária ela não é composta, como quando a chave primária é composta. Mas acaba sendo mais prático se a chave for simples, você colocar na mesma linha. Né? Acaba sendo mais prático. Mas quem preferir, para deixar mais explícito, deixar as restrições para o final do comando, pode fazer assim. Apesar de que, mais uma vez, eu repito, DDL, cada vez mais a gente faz visualmente e menos na linha de comando. Né? Nesse caso, o pedido. Quantas chaves estrangeiras tem essa tabela? 2. Código do cliente. É chave estrangeira. Para qual tabela? Aponta para qual atributo de qual tabela? Código cliente da tabela cliente. Note que, por coincidência, tem o mesmo nome. O código cliente na tabela pedido aponta para código cliente da tabela cliente. Mas no exemplo que nós criamos, agora há pouco, tinham nomes diferentes. Então, para a gente ver que não tem a necessidade de ter o mesmo nome. O que precisa ser compatível é o tipo. Tá? O tipo precisa ser compatível, mas não o nome do atributo. Se não colocar a quantidade, aí, dependendo do SGBD, vai dar erro, se você colocar só int. Né? Dependendo do SGBD, ele aceita, mas subentende-se o maior inteiro que ele aguenta. Né? Por exemplo, 13 dígitos. Aí ele subentende o maior que ele suporta. Né? É sempre bom a gente colocar, porque mesmo que o SGBD coloque automaticamente o tamanho, já pensou se você colocar um varchar? Aí vai estar lá guardado 255 caracteres para cada tupla naquele campo. Aí o cara, para um nome, aí não colocou a quantidade, ficou 255. Aí vai gastar espaço em disco de forma exagerada, né? Sem necessidade. Drop table. Qual o significado de drop em inglês? Jogar. Largar fora. Né? Você usa muito quando você vai drop on the basket. Né? Vou jogar no lixo.
drop on the trash, né? Então você vai dropar, quer dizer, vai desprezar, vai jogar. Então, no caso aí, a gente vai apagar uma tabela, né? Apagar uma tabela. Não vamos apagar nenhuma dessas três, não, por enquanto. Vamos criar uma para ser apagada, né? A gente cria uma. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para não precisar nem digitar muito. Não vou criar nem com chave estrangeira, nem nada. Pronto, vou criar uma blá, blá, blá. Pronto. Eu vou dar o Ctrl Z para mostrar aproveitar o exemplo para mostrar uma coisa do autoincremento. Rapaz, era mais negócio de digitar de novo. O Ctrl Z está distante. Pronto. Então, vamos deixar assim. Nós temos uma tabela que eu vou chamar de tabela T1. Pronto. Tabela T1, que ela vai ter um ID, está muito pequeno aí. Tabela T1, ela vai ter o ID, um código e o nome. O ID é autoincrementável e ele é inteiro, e o código, ele é chave candidata e obrigatório. O nome também é obrigatório, beleza. Eu não vou deixar o nome obrigatório, já que é teste, pode deixar nulo, pra gente, né? Beleza, então vamos criar essa tabela também. Criamos, dá o refresh, tá aqui a tabela T1, tá? Então vamos adiantar uma coisa, um comando DML, que nós veremos daqui a pouco, mas vamos adiantar para poder mostrar que quando apaga, apaga tudo. Né? Apaga inclusive o que foi inserido na tabela. Então vamos lá. Só lembrando dos campos, ID, código e nome. Pronto. Então vamos inserir insert into. Então vamos inserir dentro de quem? Dentro de T1. Quais valores? Aí eu digo quais são os valores. Tá? Aí você diz, mas, ô professor, você disse que eu não preciso passar o valor de ID. Quais são os valores que eu vou passar aí? Em que ordem? Se eu não informar... Deixa eu dar um enter aqui, que aí ficou ruim de ler no quadro. Pronto. Se eu não informar a ordem dos campos que eu estou fornecendo, eu tenho que informar exatamente na mesma ordem que eu criei. A mesma ordem que está no esquema. Tá? Então, que está aqui, ó. As colunas ID, código e nome. Se eu não informar a ordem, eu tenho que informar nessa ordem, inclusive o ID. Então, como é que eu digo, eu só quero fornecer o código? O nome, nesse caso aí, não é obrigatório, que a gente não disse que era not null. O nome não é obrigatório. O ID é autoincrementável, vou informar só o código. Pronto. Então, eu vou informar só o código. Tem um código. Qual o código? O código era inteiro, né? 1, 2, cadê? 1, 2, 3. O valor inteiro, ele não precisa ser passado entre aspas simples. Mas se passar da erro, não. Ele aceita. O varchar, o tipo data, né, o date, por exemplo, ele pode ser passado com aspas simples? Não pode, deve. Se não passar com aspas simples, dá erro. Se, no caso do varchar, date, passando, precisa passar, e no inteiro, pode, e se não passar, pode também, então use sempre. Né? É uma boa prática, porque vai funcionar para qualquer tipo. Percebe? Porque, na verdade, quando ele passa com aspas simples, ele não é uma string, ele não vai ser armazenado como string. Você está passando uma string para ser armazenada no campo código, que é inteiro. Aí o SGBD vai transformar e guardar isso aí como inteiro. Né? O que é guardado é um inteiro. E você pode somar, subtrair, fazer qualquer operação matemática. Né? Ordenar como um inteiro. Né? Então, beleza, vamos inserir. 1, 2, 3. Aí vamos ver a mensagem que apareceu aqui. Olha, você executou o comando insert e
uma tupla ou uma linha de dados foi afetada. Por quê? Porque você só inseriu uma linha. Então tem como inserir mais de uma com um insert? Tem. Vamos lá. Antes da gente ver os elementos, já inserimos um com o código 1, 2, 3. Vamos tentar inserir de novo 1, 2, 3, só para plantar o mal, só para dar erro, porque ele é único, né? Então vamos lá. Então nesse caso, ó, se eu quiser inserir mais de uma tupla, mais de um dado, eu coloco vírgula e forneço outro dado. Nesse caso aqui, vou colocar 3, 2, 1. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sem as aspas de propósito, para a gente ver que funciona também. Por que vai dar erro aqui? Porque já vai violar chave candidata. Só por isso. Tá? Rodando. Vamos ver se a mensagem de erro do SQL é intuitiva. Opa, olha só. Por isso que eu gosto desse cara. Olha só. A entrada 1, 2, 3 está duplicada para a chave T1.código. Ainda diz. Tá vendo? Está duplicada. Já existe um código 1, 2, 3. Né? Select, asterisco, from T1. Olha o que é que tem aqui. Só 1, 2, 3. Por quê? Vocês lembram que eu comentei de umas propriedades do SGBD chamada ACID? O ACID, essa sigla, deixa eu colocar aqui porque está filmando. ACID. O A de atomicidade. Atomicidade não, né? Atomicidade, tá certo. Com o C de consistência. Isolamento. E durabilidade. Durabilidade. O que isso quer dizer? Atomicidade. Atomicidade é que as ações do SGBD são atômicas. São indivisíveis. Ou ele executa, ou não executa. Não faz pela metade. Sabe? Tem como aumentar o tamanho do átomo? Olha, no SGBD tem. Na química ainda não descobriram não isso. Né? Mas no SGBD a gente tem como aumentar o tamanho do átomo. Eu posso dizer, olha, ou crie todas as tabelas ou não crie nenhuma. Ou insira todas essas tuplas ou não insira nenhuma. Né? Então, a atomicidade faz com que ou execute tudo ou não execute nada. Aí, nesse caso, vai funcionar? Deixa eu apagar aqui. Insert into T1, só o código. Esse parênteses aqui, como eu disse, é opcional. Se eu não informar nada, aí eu preciso passar todos os dados na ordem que está no esquema. Tá? Então, ó, já a gente insere um sem o código, para a gente ver. Tá? Então, eu estou informando só o código. O resto eu não estou informando, nem o nome, nem o ID. Então, aqui, agora eu estou inserindo o código 111, passando como string, né, com aspas, e o 321 passando como inteiro. Vai funcionar? Vai. Só o código. Só o código. E o nome? Nulo. Porque a gente não disse que ele era not null. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente rodar aqui, olhar lá embaixo, vai estar a mensagem de sucesso. Só que quantas tuplas foram afetadas? 2. Então, vamos dar um select aqui. From T1. Tá aqui, ó. Agora, olha só o que aconteceu no MySQL com os IDs. O ID, aqui não dá para ver. Mas é um, deixa eu mover aqui, porque na projeção ali ficou ruim. As tentativas, exatamente. Pronto, aqui já dá para ver não. Dá para ver. Dá, né? Pronto. Aqui, ó, ID 1, 4 e 5. Porque ele tentou inserir 2 tuplas, então já reservou 2 IDs para ela.
Opa, mas na hora de inserir disse, opa, não deu não. Mas ele já tinha incrementado na tabela temporária, aquela que eu disse que guarda metadados. Né? Beleza. Agora, o que é que vai acontecer se eu inserir assim? Insert into T1 values. Aí eu vou fornecer os valores. Sempre cada tupla entre parênteses. Se eu quiser fornecer mais de uma tupla, vírgula, parênteses de novo. Né? Quantos atributos tem? Já que eu não indiquei aqui em T1, eu tenho que conhecer o esquema. Se eu não conhecer a ordem que está no esquema, eu posso indicar em T1. Nome, vírgula, código, vírgula, ID, aí eu forneço na ordem que eu indicar. Mas se eu não fornecer nada, eu tenho que saber a ordem que eu criei a tabela. Então eu sei, porque está aqui, ó, é ID, código e nome. Então eu preciso informar essas três coisas. Aí no caso agora eu poderia criar Opa, vamos fazer isso agora. ID2, eu posso colocar aspas simples? Posso. Tá? ID2, código 222, nome, aí nome precisa da aspas simples, porque ele é baixar. O nome vai ser, sei lá, João. Ah, mas eu não quero fornecer o nome. Então eu vou aqui e digo nulo. Beleza? Ele pode ser nulo. Se eu fornecer o ID nulo, aí ele auto-incrementa. Beleza? Mas eu vou fornecer o nome. João. Se eu quiser fornecer algum outro, vamos preencher a lacuna ali. Né? O 3. 333. Vamos lá, Roberta. Bom, beleza? Então vamos inserir. Inserimos. Se a gente olhar lá embaixo, foram afetadas duas tuplas. Beleza? E vamos rodar o select. Tá aqui. 1, 2, 3. ID 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1. E o João e Roberto estão aqui. O resto está nulo. Está indigente. Se eu quiser alterar, vamos alterar um deles? Vamos alterar... Qual? Qual código? Qual ID vocês querem alterar? O primeiro. Pronto, então vamos lá. Então vamos lá. Update. Update não. Update. Vamos atualizar o quê? T1. Aí eu vou dizer, diga que o nome igual a quê? Qual o nome que você quer? O nome vai ser Arnaldo, pronto. Arnaldo César Coelho. Pronto. Pronto. Arnaldo. Então, se eu executar isso aí, o que é que vai acontecer? Mas vai mudar todo mundo. Só vai ter Arnaldo agora. Porque eu não disse quem eu quero que mude para Arnaldo. Se eu não disse quem eu quero, vale todos. O default é true, é verdade. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o update e com o delete. Estagiário, né? Porque se você tiver backup. É muito importante você faz primeiro a condição que você quer apagar. Aí você faz um select e vê se realmente aquelas linhas que aparecerem, você quer apagar mesmo. Que elas serão apagadas. Aí você depois troca o select por um delete e aí executa. Então vamos lá. Se eu executar aqui, vai alterar todo mundo. Todo mundo vai virar Arnaldo. Então, alteramos. Vamos agora select, asterisco, from. O from ficou minúsculo, mas nada não. T1. Só que nesse caso aqui, olha só o que o Workbench fez para nós. Quando a gente olhar aqui a mensagem de erro. Erro! Você está executando em modo seguro e você esqueceu da condição do update. Então, se você estiver usando o Workbench, não perdeu o emprego.
Porque se você tiver configurado o modo seguro, que é o default, né? Mas se você tiver desabilitado o modo seguro, aí a culpa é sua mesmo. É. Mas se a gente tivesse no terminalzinho, vamos no terminal? Já que a gente quer, né, ó, quer ver mesmo, né? MySQL, -u, root, -p. Pronto, a senha do meu SGBD é muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora, olha só. Show databases. Ponto vírgula. Aqui precisa do ponto vírgula. Tá? A gente tem aqui nossos bancos de dados. Opa, cadê? Está aqui o aula de BD. Então, use aula de BD. Pronto, nós já estamos nela. Então, select asterisco from T1, né? T1, ponto e vírgula. Tá aí. Vamos, aquele mesmo comando, né? Update. Será que eu copiei ele? Deixa eu ver. Tá aqui. Update T1, set nome igual Arnaldo. Ponto e vírgula. Muito bem. Se a gente esquecer o ponto e vírgula, o que é que acontece? Não. Ele vai esperar você continuar escrevendo o comando. Até que você coloque um ponto e vírgula e diga, é só até aqui mesmo. Aí ele vai executar agora. Opa, alterei. Aí nessa hora você já sabe que o país fez besteira. Porque ele disse, eu alterei 5 tuplas. Aí você, eita. Alterou. Aí nessa hora, olha só. O select, perceba que o comando alterou tudo. Né? Então, se eu quiser alterar de forma controlada, vamos alterar. A Roberta era quem? Era o 3, né? Vamos supor que fosse o 3. Então, a gente precisa colocar uma condição. Ó. Where, qual a condição? Aí eu posso escolher uma condição segura, uma das chaves, ou o candidato, ou o primário. Ou o ID igual a 3, ou o código igual a 333. Porque se for uma aluna e fornecer, ela não vai saber o ID dela. Né? Ela vai dizer, minha matrícula é tal. Aí você coloca a matrícula. Né? Mas poderia ser o ID. O ID, nesse caso, é inteiro. Pode ser com aspas simples ou sem. Né? Então, se usar sempre, tá de boa. Então, vamos lá. Set nome só para o ID 3. Pronto. Se a gente olhar lá, mesmo em modo seguro, ele deu certo porque usou o where. Esse é o modo com o where. Quando tem um update sem o where, aí ele, rapaz, isso é inseguro. Porque você quer alterar todo mundo mesmo. Você está certo disso. Né? Então, ele considera isso inseguro. Né? Aí você vai, desabilita o modo seguro e executa. Aí é na tua responsabilidade. Ou então você usa gambiarra. Eu nunca desabilito o modo seguro. Quando eu quero mudar todo mundo, eu coloco where 1 igual a 1. Pronto. Está seguro. Só que é verdade para todo mundo. E 1 vai ser igual a 1 sempre. Né? Então... mas aí você quis. Né? Aí você realmente quis. Né? Você tentou executar, ele não deixou. Você, não, mas eu quero. É isso que eu quero. Né? É seguro. Então, nesse caso, se a gente der o select agora, T1, form não. From T1. Aí ele mudou só o ID 3 para Roberto. Beleza? Joia. Estamos terminando já. E o drop? Primeiro, antes do drop, um pouquinho mais de DML. Delete. Delete from T1. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Delete from T1. Eu quero apagar tuplas de T1. Eu disse alguma condição? Então quem é que eu vou apagar? Todo mundo. Isso eu não vou nem testar, porque eu não tenho backup e eu quero mostrar outras coisas ainda. Mas aqui eu posso executar porque eu estou no Workbench. Já executei. Vamos ver. Aí ele disse, ó, cuidado, rapaz, você está usando o modo seguro. Né? Então, realmente, o delete from T1 é inseguro. Eu não vou nem executar no terminal,
porque não é o objetivo agora. Mas se eu acrescentar um where id igual a 2, aí ele já deixa, que é seguro. Tá? Então, executei. Vamos criar uma outra. Cadê uma outra aba? Acho que é isso aqui, Ctrl T. Pronto. Uma outra aba só para a gente fazer select, asterisco. Eita, e ele aqui não está na aula. Select asterisco from T1. Ah, se eu posso usar o delete para apagar um atributo da tupla e não a tupla toda. Não. O delete é para apagar a tupla. Agora, se você quiser apagar o atributo, aí você usa o update. Só que aí o valor que você vai colocar set nome igual null. Aí ele vai ficar nulo. Agora, quando é que isso não vai ser possível? Se aquele atributo for obrigatório. Se ele for not null. Aí o SGBD se recusa a alterar. Ele vai dizer, não posso deixar nulo porque o DBA, quando ele definiu o esquema, disse que não pode. Né? É a regra que ele obedece. Né? Mas note que o ID 2 já era. Né? E se por acaso eu der um drop table T1, o esquema todo se vai. Se o esquema todo se vai, quer dizer que a tabela não existe mais. Mas aqui apagou a tabela com tupla, com tudo. Ah, eu posso dar um Ctrl Z? Não. Você pode restaurar um backup. Já, né? O backup já promoveu muita gente, com certeza. Promoveu as pessoas ao desemprego. Ah, promover. Entendi não também. Não, é a visão otimista. Né? Promoveu para conseguir um emprego melhor. Né? Então, o drop, e também existe o alter table. Tá? O drop table aqui está apagando mesmo. Agora, o alter table, como o próprio nome sugere, ele faz o quê? Altera. Né? Eu posso alterar renomeando, eu posso alterar acrescentando coluna, eu posso alterar apagando coluna, né? O drop column. Né? Então, o alter table, ele me permite alterar isso daí. É porque o DDL, o curso não enfatiza tanto. Porque a gente faz facilmente, como a gente vai ver depois, de modo gráfico, e antes de executar a alteração, ele mostra o SQL daquela alteração. Então você muda em modo gráfico, quando clica em aplicar, ele na verdade, pede uma confirmação na forma de um SQL. Aí você pode revisar e ver se é isso mesmo que você quer. É mais prático. Né? É mais prático. Você pode renomear também o rename to, né? Então você pode acrescentar a chave estrangeira add foreign key, add primary key, se por acaso você tiver esquecido, né? Apagar a chave primária. Né? Nesse caso aí está renomeando a tabela. Tá? Nós poderíamos renomear, por exemplo, alter table, cada pressa eu estou escrevendo em minúsculo. Alter table aluno, rename to aí é demais, né? Mas vamos lá, depois a gente renomeia de volta. Pronto. Então, o aluno virou A, né? Que não recomendo. Então já vou desfazer. Aí, antes de desfazer, o que aconteceu com a chave estrangeira? Que referenciava ID de aluno. Ela já foi alterada automaticamente. Já alterou automaticamente. Ela agora já referencia ID de A. O nome chamado A, em tabela A. Mas aí, se a seria uma aí sim. Eu não recomendo, eu digo uma tabela que não tenha significado no nome. Né? Não é que eu não recomende a renomeação. Não, recomendo. Se for para melhorar a legibilidade, é bom. Por exemplo, agora eu recomendo. De A para aluno. Né? Aí é bom.
Beleza. Então, alter table, nesse caso, drop foreign key, add foreign key. Quando a gente adiciona foreign key, não quer dizer que eu estou adicionando um atributo. Eu estou adicionando a restrição de chave estrangeira. Então, o atributo já tem que existir. Eu já tenho que ter dado antes o add column para adicionar uma coluna e depois eu adiciono a restrição que aquela coluna é uma chave estrangeira que referencia o atributo no departamento. Percebe? Então, é nesse sentido. E na próxima aula, a gente já vai focar mesmo nas consultas SQL. Aí é o select na veia mesmo, né? E aí vai ser muito legal. A gente vai gastar boa parte do nosso curso